Pessoal, tudo bem? Aqui é o Eurofilho falando de novo e você está no canal Meninas da Gávea em Pauta, onde o futebol feminino do Flamengo é notícia. A gente quer agradecer o retorno que tivemos no último vídeo com curtidas e comentários e a gente quer levar em consideração as opiniões de vocês nos nossos vídeos e no final desse vídeo de hoje eu vou estar fazendo algumas observações com relação a algumas coisas que vocês trouxeram para a gente. Então, siga com a gente aí até o fim e, novamente, já deixa o seu like, se inscreva no canal para que a gente possa crescer cada vez mais em conteúdos com relação ao universo das meninas da Gávea do futebol feminino do Flamengo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a vitória do Flamengo em cima da equipe do Juventude. O Flamengo derrotou a equipe do Sul por 2-0. O jogo aconteceu no último sábado, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, um jogo que o Flamengo fez em casa, no Rio de Janeiro. A técnica Rosana Augusto, ela já tinha estreado à frente do Flamengo antes desse jogo de sábado, pela última rodada da Copa Rio. O Flamengo enfrentou o Fluminense e precisava apenas de um empate para conseguir levantar o título da Copa Rio. Então foi uma semana bastante intensa, no qual a Rosana chegou na terça-feira, foi contratada na terça, teve esse jogo contra o Fluminense na quarta, e aí, no sábado, teve esse seu primeiro jogo, essa sua estreia no Campeonato Brasileiro, à frente da equipe do Flamengo, contra o Juventude. E eu considero esse jogo o jogo mais importante, porque, afinal de contas, um time como o Flamengo, que vem investindo cada vez mais no futebol feminino, que tem o elenco que tem, com Cristiane, Gláucia, Fabi, a base que se fortalece cada vez mais, a base do Flamengo é a atual campeã brasileira do Brasileiro Sub-20, da categoria Sub-20. Então, tem potencial para entregar muito mais do que tem feito até aqui no Campeonato Brasileiro, que é a principal competição. O Flamengo se fortalece para fazer bonito justamente nessas competições do calendário brasileiro, Supercopa, o Campeonato Brasileiro e agora a Copa do Brasil, que retorna ao calendário nacional de competições. Esse jogo do Flamengo contra a equipe do Juventude, ele era muito importante porque o Flamengo não vencia há 2 jogos, vinha de 2 derrotas contra o Palmeiras e depois contra a equipe do Red Bull Bragantino. Então era muito importante que a equipe do Flamengo pudesse retomar o rumo de vitórias e ter um bom desempenho. É evidente que com pouco tempo de trabalho que a Rosana teve à frente da equipe do Flamengo, não dava para a gente esperar grande coisa. Mas o que se viu nesse último sábado à noite contra a equipe do Juventude foi bem animador. Logo nessa primeira oportunidade, dirigindo o time do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ela deixa um recado que eu achei muito importante. As ideias dela não estão acima das características das suas jogadoras, das características do grupo do Flamengo. A gente viu no vídeo anterior que a Rosana ela gosta muito do esquema 3-4-3. Só que nesse jogo do Flamengo contra a equipe do Juventude, ela abre mão, num primeiro instante, desse esquema que ela gosta muito de utilizar e que a gente analisou no outro vídeo, e foi a campo com um 4-4-2 clássico, de uma formação muito utilizada, uma formação que é bastante usada pelos times, porque traz um equilíbrio, uma consistência entre defesa e ataque. Então ela foi a campo com essa formação. Só que mais do que isso, a Rosana ela simplificou algumas coisas, alguns processos. Por exemplo, as laterais elas foram utilizadas como laterais e não alas que ficam abertas na ponta. A Mona Lisa e a Jucinara nas pontas. A gente teve uma outra mudança também na zaga. A zagueira Flávia Mota entrou na equipe no lugar da Núbia,
que até então jogava como titular da equipe do Flamengo. Então a gente teve essa mudança. No meio a gente tem uma linha de 4 que foi formada pela Laisa, a Jenny, a Ju Ferreira e a Fernanda. E na frente, a Gláucia e a Cristiane como duas atacantes. Só que a Gláucia, ela se movimentou um pouquinho mais, né? Ela saía um pouco da frente para jogar, ajudar a construir jogo pela meia esquerda. Então, a Rosana, ela abre mão um pouco dessa sua ideia de 3-4-3, vai com duas linhas de 4, duas jogadoras na frente, as laterais ajudando, sendo mais laterais. A diferença entre a Mona Lisa e a Jucinara é que a Mona Lisa, ela guardou um pouco mais a posição, ficou com uma postura mais defensiva, e a Jucinara tinha mais liberdade para atacar. Com relação à maneira, né, como o Flamengo se comportou, sobretudo nos primeiros minutos de jogo, a gente viu o esboço de algumas coisas muito boas. Um time que pressionou bem na frente, que jogou no campo do Juventude. O time das Alviverdes não conseguia sair para jogar contra o Flamengo. O Flamengo com muitas trocas de posição, movimentação das jogadoras, né? A Laisa e a Fernanda não ficavam presas na ponta. Quando elas recebiam a bola, elas tinham liberdade para poder jogar pelo meio. Algumas jogadas muito interessantes surgiram desse formato. E uma coisa que eu achei muito interessante, do ponto de vista defensivo, o Flamengo não sofreu, como vinha sofrendo nos últimos jogos, na sua recomposição defensiva. O time tomava muito apavoro das equipes adversárias quando perdia a bola lá na frente. Então, as adversárias quase sempre saíam no mano a mano com as nossas zagueiras, e nesse sentido, a recomposição defensiva do time se comportou muito bem. Mas a gente sofreu também nesse jogo com alguns velhos problemas. A dificuldade da equipe de ter um pouco mais de paciência com a bola no pé, chutes de fora da área completamente desnecessários, uma falta de preparação nas jogadas de ataque, que resultava em momentos ofensivos mal acabados, mal concluídos. Então, isso são velhos vícios dessa equipe que apareceram também. A primeira grande oportunidade do Flamengo vai aparecer aos 6 minutos com a Gláucia. A Gláucia, que foi um dos grandes destaques desse jogo, responsável pelas principais oportunidades que o time criou ao longo da partida. E depois, aos 9 minutos, a Gláucia, ela participa, né? É uma das arquitetas da jogada do primeiro gol do Flamengo. A gente vai ver a Gláucia recebendo a bola pela meia esquerda. Ela percebe a movimentação da Cristiane de infiltrar a área da equipe do Juventude pelo lado esquerdo. A Gláucia dá um passe lindíssimo. A Cristiane recebe, cruza para a área buscando a Fernanda. A zaga do Juventude dá um leve desvio na bola. A bola sobra para o outro lado da área. E aí quem está fazendo... quem está atravessando a área do Juventude? A Mona Lisa. Ela chega, chuta forte, a bola desvia novamente na zaga da equipe do Juventude e aí mata a goleira Renata Ferreira. Gol do Flamengo, um gol que abriu os caminhos da equipe nesse jogo. O Flamengo até seguiu jogando relativamente bem, até poucos minutos depois do 1-0, mas a partir dos ajustes que o técnico do Juventude, o Luciano Brandalize, fez na equipe, o jogo mudou um pouco. O Juventude começou a pressionar mais alto o Flamengo e a espelhar a equipe do Flamengo, ou seja, copiou a formação do Flamengo. O Juventude também se postou num 4-4-2, marcando mais alto, e aí esses erros, essas dificuldades da equipe do Flamengo começaram a se potencializar. Essa impaciência, essa dificuldade de conseguir sair com a bola pelo chão, tudo isso o time começou a aumentar os erros de passe, as execuções técnicas, o time confundindo muito intensidade com pressa, e isso prejudicou muito o jogo do Flamengo. O jogo seguiu equilibrado até o final da primeira etapa e terminou o primeiro tempo
com o Flamengo vencendo por 1-0. No segundo tempo, o jogo seguiu dentro desse equilíbrio. O Juventude tentando marcar mais alto, o Flamengo com dificuldades de sair, até que a gente tem um lance de erro de arbitragem que a gente precisa falar aqui. A equipe do Juventude consegue um contra-ataque. A Mona Lisa era a última jogadora para marcar a atacante do Juventude. Ela vai na disputa, acerta a atacante do Juventude, mas a árbitra marca apenas falta normal e dá o cartão amarelo para a Mona Lisa. Eu estava assistindo esse jogo pela TV Brasil e a equipe de reportagem consultou a quarta árbitra, que fica ali comandando a área técnica. Qual é a explicação para a Mona Lisa não ter recebido o cartão vermelho, que é a regra, né? A regra considera a distância do gol, considera o último marcador adversário, se ele faz falta e evita uma chance de gol real, ele precisa ser expulso. E isso não aconteceu. E é a explicação que a quarta árbitra deu para a equipe de reportagem da TV Brasil é que a jogadora, a atacante do Juventude, perdeu momentaneamente o controle da bola e aí a bola voltou a ficar em disputa. Eu achei que o cartão amarelo ficou barato para a Mona Lisa. Eu acho que cabia sim um cartão vermelho e o jogo seguiu. A Rosana, percebendo a dificuldade que a equipe estava tendo de conseguir jogar, aí ela adota o seu esquema de estimação, o 3-4-3. A Rosana ela vai espetar um pouco mais a Jucinara. A Mona Lisa fecha numa linha de 3 com a Agostina e a Flávia Mota. A Gláucia ela faz a ponta, né, desce para a meia direita na faixa central e na frente fica a Laisa e a Cristiane. Então você tem a Jucinara, Jenny, Ju Ferreira e a Gláucia pela meia direita. Mas ainda assim, faltava muita qualidade para a equipe poder finalizar, para o time poder atacar. E aí, aos 17 minutos do segundo tempo, a Rosana faz as suas primeiras mudanças na equipe. Ela coloca a Mariana Fernandes e a Leidiane nos lugares da Jenny e da Laisa. E aí, o time melhora consideravelmente, porque além de trazer um fôlego novo para o Flamengo, a equipe teve justamente a qualidade técnica que estava faltando para finalizar, para conseguir ter o acabamento das suas jogadas de ataque. A Leidiane ajudou muito na pressão pelo meio, na recuperação da bola, e a Mariana Fernandes, presa do lado esquerdo, partindo do lado esquerdo para dentro, trouxe a lucidez que a equipe estava precisando para pausar quando tinha que pausar, acelerar o jogo quando precisava acelerar, a finalizar quando precisava finalizar, atacando o espaço. Então essa qualidade técnica a Mariana Fernandes trouxe muito com ela, uma diferença brutal, né, para o momento em que ela entra no jogo. A partir desse ponto, o jogo fica aberto entre as duas equipes, mas o Flamengo ia conseguindo corrigir melhor os seus defeitos. E aí, num lance de perde, pressiona, a Leidiane ela estoca a bola no meio-campo, a bola vai sobrar para a Gláucia, que estava dentro da área, a Gláucia domina de primeira, com a perna esquerda, faz um giro e acerta um chute lindíssimo com a perna direita. A bola vai no ângulo da goleira Renata Ferreira, e aí o Flamengo acaba vencendo o jogo por 2-0, faz o segundo gol, um gol que coroa, né, essa vitória, dentro, né, das dificuldades de um trabalho novo que está se iniciando. Foi uma boa vitória do Flamengo, mas certamente tem muitas coisas a serem resolvidas. Um exemplo disso é um lance que vai acontecer por volta dos 43 minutos do segundo tempo, e a Rosana estava pedindo para a equipe do Flamengo manter a posse de bola, controlar o jogo a partir de passes curtos e movimentação. O time vinha até conseguindo exercitar isso. Só que num dado momento a equipe pega a bola, dá um chutão para frente, se desfaz, e aí a Rosana briga um pouco com a equipe ali
Então isso é sinal de alguns vícios ruins que esse time do Flamengo carrega e que a Rosana vai ter um bom trabalho aí para poder mudar. A gente viu nesse primeiro jogo da Rosana com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro uma equipe que pressionava muito bem para recuperar a bola, um time que confundia a marcação adversária com boas movimentações e troca de posição. Só que agora o Flamengo tem dois desafios gigantescos pela frente. Vai enfrentar o time do Cruzeiro, segundo colocado do Campeonato Brasileiro, e a Ferroviária, primeira colocada, fora de casa. Dentro desse contexto que a Rosana assumiu, ela não está tendo muito tempo para poder treinar e ajustar o time, mas é o contexto que qualquer comandante teria para quando assume uma equipe dentro dessas condições, então ela sabia disso. E aí vai ter que ajudar o Flamengo a subir mais um degrau nesses confrontos bem difíceis fora de casa. É isso, pessoal. Essa é a análise pós-jogo de Flamengo 2, Juventude 0. E as observações que eu gostaria de fazer com vocês no final, né? Muitos de vocês no vídeo anterior comentando que gostariam de ver mais conteúdos, entrevistas, notícias, conteúdo sobre a base. E o nosso objetivo é justamente crescer e poder diversificar a nossa produção de conteúdo aqui. Mas nós somos poucos, a gente divide o nosso tempo com outras coisas que a gente tem para fazer, para poder realizar esse trabalho. Então a gente quer direcionar o nosso esforço inicial naquilo que a gente pode entregar para vocês. Não adianta a gente querer abraçar tudo e não entregar nada, e aí o canal fica parado, as demais redes do Meninas da Gávea ficam paradas. Então é melhor a gente direcionar o nosso esforço para poder crescer com qualidade, fazer um conteúdo direcionado e qualificado para vocês. E o que ajuda a gente a crescer é o seu like, é a sua curtida, é a sua inscrição no canal. Dessa maneira você vai nos ajudar bastante e assim a gente vai conseguir diversificar cada vez mais o conteúdo do Meninas da Gávea. Até o próximo vídeo, pessoal!